morte de um líder religioso como o Papa sempre desperta inquietações. E um monte de profecia antiga começa a surgir e ganha força, um monte de teoria da conspiração, e o medo se espalha como fogo entre o cristão desavisado. Mas se eu te dissesse que a morte do Papa não é um sinal do fim, mas um convite para voltarmos os nossos olhos para Jesus? Porque o fim que muitos esperam já começou há 2000 anos atrás. E a boa notícia é, não estamos indo em direção ao colapso, mas à consumação da vitória da cruz. Jesus não está voltando para uma noiva derrotada, mas para uma igreja gloriosa. Quer saber mais sobre isso? Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo sobre esse assunto agora. E aí galera, tudo bem? Rafa Assis aqui na área, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre fim dos tempos, o que isso tem a ver com a morte do Papa, as profecias e tudo mais. Mas antes, não esquece de seguir nosso canal, ativar as notificações, curtir bastante e comentar também. Profecias populares versus profecias bíblicas. A chamada profecia de São Malaquias, que prevê 112 papas, sugere que o último, que é associado ao Papa Francisco, seria o grande guia durante a grande tribulação. Essa narrativa, misturada com interpretações modernas de Apocalipse, alimenta teorias dispensacionalistas, arrebatamento secreto, tribulação futura e o mundo entregue ao anticristo. Mas isso não é o que a igreja primitiva acreditava, nem o que a Bíblia realmente ensina. O Credo Niceno, 325 anos depois de Cristo, ele há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino nunca terá fim. Ou seja, o que isso quer dizer? A volta de Jesus, ela é certa, mas é um retorno vitorioso, não um resgate de emergência. Nós vemos muitas pessoas falando Maranata, hora vem Senhor Jesus, mas como uma forma escapista de sair desse mundo correndo, quando na verdade nós fomos enviados para esse mundo para ser resposta de Deus para ele. Ponto 2. O que já aconteceu. Interpretação preterista parcial. Em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, Jesus profetiza a destruição de Jerusalém, que aconteceu literalmente em 70 depois de Cristo. Este evangelho será pregado, então o fim virá. O fim de quê? De que Jesus estava falando? Que fim era esse? O fim dos tempos? O fim do mundo? De acordo com a escatologia preterista parcial vitoriosa, ele estava dizendo que era o fim do sistema da antiga aliança, não da criação. Apocalipse 1:1 diz coisas que em breve devem acontecer. O texto foi escrito para os crentes do primeiro século e não apenas para as nossas teorias modernas. A grande tribulação em parte já se cumpriu. A grande tribulação em parte já se cumpriu no juízo sobre Israel apóstata. Jesus já recebeu todo o poder. Mateus 28:18. Ele reina agora e está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés, como em 1 Coríntios 15:25. Ponto 3. O que ainda vai acontecer? Esperança vitoriosa. A volta de Jesus ainda é futura, literal e gloriosa. Mas ele volta para um reino em crescimento, não em colapso. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Isaías 9, versículo 7. O mundo jaz no maligno, sim, mas a terra é do Senhor e a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, não por destruição. O mundo não está gemendo por destruição, mas sim para que nós nos manifestemos como seus filhos, como diz em Romanos 8. Nós então estamos indo para um futuro de redenção e não um futuro de ruína. A nova Jerusalém desce, Apocalipse 21. O reino invade a terra e não a fuga para o céu, mas o céu e terra sendo restaurados. Ponto 4. O que isso muda agora? Vivemos com missão, não com medo. A escatologia correta libera autoridade e não paralisia. Jesus não pediu que ficássemos observando os céus,
mas que fizéssemos discípulos de todas as nações. A igreja não está aqui para se esconder da besta. Está aqui para anunciar o Cordeiro que já venceu. A morte de um Papa não muda nada no trono. Jesus reina, sempre reinou e sempre vai reinar. Não esperamos o anticristo dominar. Esperamos o reino se manifestar até que toda a terra seja cheia da glória de Deus, do nosso Senhor Jesus. Conclusão, palavra profética. O mundo vai tentar ler os tempos com medo, mas nós, os filhos, lemos os tempos à luz da cruz de Cristo. A morte do Papa pode ser um grande marco religioso, mas não é um marcador profético do fim. O verdadeiro marcador profético do fim é a vitória de Cristo sendo manifestada em cada nação, em cada geração, até que ele volte. O futuro não é sombrio, o futuro é cheio da glória de Deus e você faz parte disso. Então se levanta, profetiza, ama, cura, pregue, porque o reino de Deus ele está vencendo. Quando nós vivemos esse estilo de vida com esperança no futuro, nós vivemos a partir da eternidade e não para a eternidade. Não é sobreviver na eternidade, é sobreviver a partir da eternidade. E quando a gente vive esse estilo de vida, nós vivemos um estilo de vida do céu para a terra e não da terra para o céu. Não vivemos uma vida baseada no medo, no sombrio, nas acusações, sabe? No que as notícias ruins estão dizendo. Nós acreditamos no que o reino de Deus está dizendo, sobre como ele está avançando, como o reino de Deus avança, como o nome do Senhor é glorificado em todas as nações. Porque é muito importante eu entender sobre acreditar no futuro, que o reino de Deus está avançando, que o futuro é magnífico, que celebramos a vitória a partir da cruz de Jesus. Porque se não acreditamos no futuro, não podemos profetizar. Nós não podemos profetizar sobre as pessoas se a gente não acredita que exista futuro. E quando a gente para de profetizar como filhos sobre a bondade de Deus, sobre o reino avançando, adivinha o que acontece? Damos espaço para magos, bruxos e feiticeiros profetizarem sobre esse planeta. Qualquer doutrina que tira os seus olhos do futuro e da esperança está baseado no Deus errado. E para finalizar esse vídeo, eu quero ler com vocês 8 declarações proféticas escatológicas. Número 1. Não vou abraçar a visão do fim de mundo que empodera novamente um diabo sem poder. Número 2. Não vou aceitar uma escatologia que tira o futuro dos meus filhos e cria uma mentalidade que minam a mentalidade de viver um legado. Ponto 3. Não vou tolerar qualquer teologia que sabote o mandamento claro de Jesus de fazer discípulos das nações e a oração do Senhor para que seja na terra como é no céu. 4. Não permitirei nenhuma interpretação das Escrituras que destrua a esperança para as nações e que prejudique o meu comando de restaurar cidades arruinadas. 5. Não aceitarei a escatologia que muda a natureza de um Deus bom. Ponto 6. Eu me recuso a aceitar qualquer mentalidade que celebre mais notícias como um sinal dos tempos, como um requisito necessário para o retorno de Jesus. 7. Eu me oponho a qualquer doutrina ou posição que empurre as promessas de Deus para um tempo que não pode ser obtido em minha geração. Portanto, tira qualquer responsabilidade que eu tenho de acreditar em Deus para o meu tempo em vida. E 8. Eu não acredito que os últimos dias sejam tempos de julgamento, nem acredito que Deus deu à igreja o direito de invocar a ira sobre as cidades pecaminosas. Há um dia de julgamento no qual Deus julgará os homens, mas não seremos nós. E para encerrar, uma frase do Chris Vallotton: a besta não está acontecendo para mim, sou eu que estou acontecendo para a besta. O que você achou desse episódio? Faz sentido para você? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Se faz sentido pra você, se não faz sentido pra você, se você acredita nisso, se você também não acredita nisso, se você acredita em outros tipos de escatologia, escreva aqui o que você acredita. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, comentar, curtir e enviar pros seus amigos e familiares da igreja, tá bom? Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!